Tem SUV aqui que vendeu mais de 500 mil unidades no Brasil e deixou muito mecânico rico. E para todos aqueles que olham o preço da parcela, foto bonita e conforto, eu deixo a seguinte pergunta: quanto custa manter as 5 SUVs dessa lista? Quem assiste o canal sabe que parcela de financiamento é ilusão, que o buraco fundo do teu bolso pode ser bem maior e é por isso que eu gentilmente te convido a avaliarmos juntos essas bombas travestidas de status e quem sabe livrar você ou alguém que você conhece de assinar um contrato que só vai dar dor de cabeça nos próximos meses. SUV número 1, Jeep Renegade 1.8 Flex automático, aquela safra entre 2015 e 2018. Essa a gente vê em todo lugar, equipada com motor 1.8 e torque de 139 cavalos, câmbio automático de 6 marchas da Aisin, obviamente um câmbio top. Só que o problema mora num componente pequenininho, barato de fabricar, mas capaz de destruir tudo. O famoso trocador de calor da transmissão. Ele é basicamente um pequeno radiador interno que usa o líquido de arrefecimento do motor para regular a temperatura do óleo do câmbio. O que acontece é o seguinte: esse trocador de calor, nas versões de 2015 a 2018, tem um histórico de furar. Quando isso acontece, o líquido de arrefecimento invade o circuito de óleo de transmissão, mistura óleo com água, e essa contaminação acaba com os componentes internos da transmissão de forma progressiva e silenciosa. O carro pode até continuar andando por um tempo, enquanto o estrago vai acontecendo lá dentro, até o dia em que você pisa no acelerador e o câmbio simplesmente para de responder. A brincadeira fecha entre 15 e 20 mil reais e para a reconstrução completa da caixa do câmbio AT6. Se você parar para pensar, 139 cavalos puxando um SUV que pesa mais de 1,5 toneladas também pode não ser tão interessante assim. Além disso, o consumo documentado, especialmente nessas versões automáticas, varia entre 8 e 10 quilômetros por litro na cidade. SUV número 2, Mitsubishi ASX CVT, de 2011 a 2015, que chegou ao Brasil como um SUV premium compacto, com um acabamento caprichado, motor 2.0 de 160 cavalos e aquele câmbio CVT que a propaganda dizia ser suave, eficiente e moderno. E numa parte do mundo ele realmente é. O problema é que esse mundo não inclui o nosso Brasilzão. O câmbio CVT do ASX das versões de 2011 a 2015 foi comercializado aqui sem o radiador de óleo auxiliar, que a versão japonesa e europeia do carro já tinha de fábrica. Esse radiador, chamado internamente de kit de tropicalização, existe porque o câmbio CVT trabalha com fluido em temperatura muito alta. Em países com um clima quente como o nosso, com trânsito pegado, estradas longas e um sol para cada um, o fluido perde viscosidade formando bolhas que interrompem a lubrificação das polias variáveis do CVT. O resultado é a entrada do câmbio no modo de segurança, que reduz a potência de forma brusca. E aí, imagina você fazendo uma ultrapassagem numa rodovia, acelerando o fundo aquele CVT gritante e o carro de repente corta a potência pela metade no meio da manobra. Isso aconteceu com muitos proprietários e é um risco iminente. A Mitsubishi até instalou o kit de tropicalização gratuitamente para quem estava dentro da garantia, mas custou acima de 5 mil para quem já estava fora dela. Sem contar aqueles que o CVT já haviam sido danificados pelo superaquecimento, e aí o orçamento de troca completa da transmissão chegou a 35 mil reais num carro que vale entre 50 e 60 mil na tabela FIP. Então você entendeu o tamanho do problema. SUV número 3, o Hyundai iX35 e Kia Sportage, que compartilham a mesma plataforma. São carros que estão chegando na faixa de até 60 mil hoje, muito bem aproveitados sim, mas com a quilometragem que eles têm nos dias atuais, escondem dois problemas crônicos que ninguém conta quando está querendo te vender. O problema é a suspensão traseira, especificamente a barra estabilizadora dos braços da suspensão traseira do X35. São vários os relatos documentados que essas barras estabilizadoras quebram repetidamente, sempre no mesmo ponto, próximo à bucha do lado esquerdo. Tem gente que trocou 2, 3 vezes sem resolver definitivamente o problema, porque a raiz é no projeto da geometria da suspensão, que quando encontra as nossas queridas vias urbanas brasileiras, não perdoa.
Um kit completo de transmissão de suspensão traseira no X35, feita com peças de qualidade, sai facilmente entre 2 e 4 mil reais. Mas o real problema que realmente pode te destruir, e que eu até devia ter colocado na primeira posição desse bloco, é o motor. O X35 e o Sportage usam a família de motores Theta 2, derivado do motor 2.0 ou 2.4 de origem coreana. Esse motor tem um histórico documentado internacionalmente, inclusive dos recalques abertos lá nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, de falha na bomba de óleo e acúmulo de resíduos metálicos na bomba e nos canais de lubrificação. O que acontece na prática é o seguinte: a bomba de óleo perde pressão progressivamente, o motor começa a trabalhar com lubrificação deficiente e o atrito interno aumenta até o ponto que o motor bate pino, trava ou simplesmente morre. A falha pode acontecer sem nenhum aviso sonoro, o que torna esse defeito especialmente traiçoeiro. O prejuízo de um motor Theta 2 destruído por falha de lubrificação, considerando retífica completa ou troca de motor, fica entre 15 e 25 mil reais, dependendo da solução adotada e da região aonde você vai executar os serviços. Agora, entrando no SUV número 4, a Land Rover Freelander 2 de 2011 a 2013. Essa um resto de rico clássico. A Freelander 2 é nessa faixa de preço uma tentação. Por até 60 mil reais você sente que venceu na vida. Interior caprichado, suspensão independente nas 4 rodas com amortecedores monotubo de qualidade, motor 2.0 turbo 2.2 diesel com tração integral, sistemas eletrônicos de última geração para a época. Agora, sobre o motor da Freelander, o S4 de gasolina é de origem Ford sim. Compartilha tecnologia com o motor da Ford Fusion e o mesmo bloco usado na Range Rover Evoque. Isso significa que existe razoável disponibilidade de algumas peças mecânicas no mercado nacional, e mecânicos que conhecem o motor Ford têm mais familiaridade com o hardware. O problema é que a eletrônica que envolve esse motor, o gerenciamento, as centralinas, os sistemas de tração integral, o painel de instrumentos e os módulos de controle é Land Rover puro, cara e dependente de equipamento de diagnóstico específico que a maioria das oficinas independentes do Brasil simplesmente não possui. É esse o ponto que transforma a Freelander 2 numa armadilha com 15 anos de uso. Você pode até ter a sorte com a parte mecânica, porque o motor tem um parentesco acessível. Mas qualquer falha elétrica, qualquer módulo com defeito, qualquer sensor do sistema de tração integral que apresentar problemas vai te mandar direto para a concessionária ou mecânica especializada em Land Rover. E você vai sentar na cadeira da recepção e lembrar que pagou 60 mil reais do carro quando disputa o orçamento que vai mudar o teu humor no próximo mês. Os amortecedores também. O par dos dianteiros de marcas nacionais alternativas pode sair entre R$ 1.500 e R$ 2.500. Marcas inglesas originais ou alemãs de qualidade chegam a custar o dobro disso e tem prazo de entrega também variante conforme o estoque no país. A bomba de injetores do 2.2 SD4 diesel, quando falha, pode te deixar na mão numa viagem para uma cabana no interior sem peça disponível e sem mecânico capacitado. Bicos injetores originais para esse motor são importados também e tem prazo de entrega que varia de dias a semanas dependendo do fornecedor. Aí é foda, patrão. Você compra o carro por 60 mil, a primeira grande manutenção preventiva séria, cobrindo amortecedores, buchas, correia ou corrente de distribuição conforme o motor, fluido de câmbio diferencial, revisão elétrica e sistema de arrefecimento pode facilmente absorver de 7 a 12 mil reais numa única lapada. SUV número 5, Chevrolet Captiva V6. Motor 3.0 ou 3.6, câmbio automático de 6 marchas, tração integral, design, 6 lugares, computador de bordo, câmera de ré. Olha, funciona com gasolina comum, tá? Mas bebe. Esse é o problema real da Captiva V6. Na cidade, há relatos de médias entre 4 e 6,5 km por litro. Na estrada, sobe um pouquinho de 8 a 10 km. Com um tanque que exige abastecimento frequente nessa pegada, você está gastando com combustível por mês o equivalente a uma manutenção pequena, todo mês, sem parar enquanto você estiver com ela. Agora, o catalisador. O catalisador da Captiva V6 não é distribuído pelo etanol da gasolina brasileira, mas quando o motor começa a queimar óleo, e o motor da V6 da Captiva tem um histórico documentado de consumo elevado de óleo, especialmente em exemplares acima de 80 mil km, com histórico de manutenção negligenciado,
Os resíduos da combustão incompleta entopem o catalisador de forma progressiva e irreversível. E um catalisador novo para a Captiva V6 custa em torno de R$ 8.000. E como o motor que está queimando óleo é a causa raiz do problema, trocar o catalisador sem resolver o motor também é esperar para repetir essa conta. E não para por aí, o campeão de reclamações é o câmbio automático de 6 marchas. Proprietários da Captiva V6 3.6 relataram que o câmbio quebrado 2 vezes até antes mesmo de atingir 65 mil quilômetros. Alguns ainda que fazem a troca completa do câmbio com 50 mil quilômetros rodados também documentaram esse prejuízo. Nas versões V6, a dificuldade de encontrar peças para o câmbio em oficinas independentes é um problema adicional, já que muitos reparadores não têm componentes disponíveis e dependem de câmbios recondicionados importados. Obviamente, isso não quer dizer que nenhum desses SUVs pode ser comprado. Quer dizer que cada um deles exige um cuidado, um conhecimento técnico específico, em alguns casos um mecânico especializado junto com você na hora de avaliar o veículo. Se você vai comprar um desses usados nessa faixa de preço, investe antes de tudo em um dia de inspeção com um mecânico de confiança. R$200, R$300 de inspeção pode te salvar de 20 mil de erro. E esse é o melhor investimento que você pode fazer antes de assinar qualquer contrato. Se esse vídeo te salvou de uma bomba, deixa o like e continua assistindo o canal, começando por esse vídeo que está aparecendo na sua tela agora.